9. Eu vou pregar hoje a partir do versículo 57 até o versículo 62. Porém, aqui a gente tem pregado o livro inteiro justamente para que você possa absorver o sentido real do texto. É como tentar assistir um filme pela metade, se você age de outra maneira. Então, para você entender o versículo 57 em diante, todo o contexto, tudo aquilo que veio antes é fundamental. E principalmente o contexto imediato. Por quê? Você vai reparar, Mateus, Marcos e Lucas são evangelhos sinóticos. E às vezes, Lucas, ele organiza um pouco diferente os eventos em ordem cronológica, de uma maneira diferente de Mateus, por exemplo. Ele coloca ali, ele não segue muitas vezes uma ordem cronológica. Às vezes ele muda. Olha, isso aqui aconteceu num dado período de tempo e o evento seguinte no outro momento. Mas ele colocou os dois juntos, por quê? Porque havia uma conexão, não de tempo, mas de assunto. Então, eu vou pregar do versículo 57, vamos lá. Mas eu quero que você lembre do que eu preguei semana passada. Deixa eu só ler. Você não vai lembrar, né? Você lembrou? Você vai lembrar? O pessoal me pergunta, minha esposa chega para mim, quando eu chego em casa, fala, o que você pregou, amor? Eu falei, já esqueci. Se eu esqueço, imagino vocês, seus pecadores. Vamos lá, verso 51. E aconteceu que, ao se completarem os dias em que devia ele ser assunto ao céu, ou seja, elevado ao céu, estava se cumprindo o dia que Jesus ia morrer, ressurgir e ser levado ao céu para se sentar ao lado do Pai. Manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém. Lembra, eu preguei semana passada sobre isso? Como que alguém manifesta no rosto o destino dele? Como que sem abrir a boca as pessoas sabiam para onde Jesus queria ir? Isso é genial, né? E aí lembra que semana passada eu falei sobre isso, eu falei sobre vocação. A palavra vocação, você não encontra ela na nossa Bíblia. Porque ela tem uma origem latina. A palavra vocação vem de vocare, que é o chamar, né, o vocativo. Tem lá na gramática o vocativo? O Rodrigo chamou... Oi, Rodrigo. Isso é um vocativo, você está chamando alguém. Então, vocare é chamar. Mas em que sentido? É Deus nos chamando para algo. Assim como Deus chama Moisés e fala, Moisés, sai daí. Agora você tem uma missão. Eu estou te chamando para uma missão. Então, essa palavra, apesar de você não encontrá-la na Bíblia, por ela ter uma origem latina, ela está o conceito está em toda a Escritura. E aqui, por exemplo, nessa passagem, Jesus ele vai para Jerusalém por conta de uma vocação. Ele tinha uma vocação para morrer. Ele nasceu para morrer. Ele não escreveu um livro, ele praticamente não saiu de Israel. Ele nasceu para o abate. Diz Isaías 53. Ele nasceu para ser esmigalhado. Ele é aquele cordeiro que era criado para morrer. Então, ele vai para Jerusalém baseado em uma vocação. Uma vocação. Obedecer à vontade de Deus. Isso é fundamental. Para a gente entender aqui o versículo 57 em diante. Vamos lá. Indo eles caminho fora, ou seja, os discípulos, alguém lhe disse, seguir-te-ei para onde quer que fores. Eu vou contigo para qualquer lugar. Que coisa, hein? Parece muito sincero, muita fé aqui, hein? Mas Jesus lhe respondeu, as raposas têm seus covis e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. O que isso tem a ver, gente? A outro disse Jesus, segue-me. Ele, porém, respondeu, permite-me primeiro ir sepultar meu pai. Mas Jesus insistiu, deixa aos mortos o sepultar os seus próprios mortos. Os mortos espirituais que se encarreguem de enterrar os mortos físicos. Esse é o sentido aqui. Mas Jesus não está deixando nem o rapaz ir no enterro do pai dele. É isso. Santo Deus. O que significa isso? Verso 61. Outro lhe disse, seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. Jesus replicou, ninguém
que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. É um texto difícil esse aqui. Porque nós não temos nenhum outro lugar onde há uma explicação. Mas acredito que aqui no próprio texto estão as interpretações de todo essa atitude extremamente negativa de Jesus para com aqueles homens. Extremamente negativa. Então vamos voltar a dar um passo atrás ainda, na pregação de semana passada, onde eu falei sobre vocação. Jesus, ele quer ir para Jerusalém para morrer. Você sabe, grande parte todo o ministério de Jesus foi desenvolvido no interior. E pior ainda, mais do que interior, não foi apenas no interior da Judéia, que era a região mais nobre de Israel. Foi na Galileia, onde era povoado basicamente por gentios. Uma segunda classe, uma subclasse para um judeu. Foi ali que Jesus desenvolveu quase todo o seu ministério. Tanto que um dia, seus parentes, lá em João capítulo 7, ao verem que Jesus era excepcional, mas eles não viram que Jesus era Deus, eles lhe disseram: ninguém que quer ser famoso, fica aqui. Se você quiser ser conhecido e manifestar-te ao mundo, vá para a Judeia, vá para Jerusalém. A capital é o lugar dos homens grandes, não o interior. Diz o texto que Jesus rejeita tal convite. Mas aqui, em Lucas 9, Jesus está obcecado com Jerusalém, com a capital. Por quê? Ele queria ir para a capital. Diferente de quase todos os outros homens que vão para a capital baseados em ambição. Ambição. Capital, ambição. Jesus queria ir para a capital para ser torturado, cuspido, humilhado e morrer. A sua existência pode ser toda ela baseada em apenas duas premissas: ambição ou vocação. O desejo de ser grande aos olhos dos homens ou de servir a Deus, ainda que isso lhe custe tudo. Ainda que isso lhe traga inúmeros sofrimentos e humilhações. Tudo para atender à vocação, o chamado de Deus para nós. Aí então a gente chega aqui, nessa passagem, onde há 3 homens dizendo: eu também quero seguir a vocação de Deus, que é seguir Jesus Cristo, acima de tudo. O firme compromisso de Cristo em seguir a vontade de Deus é contrastado com a fraqueza desses homens em atender o chamado de Jesus para serem discípulos, servos de Deus e verdadeiros cristãos. 3 homens. 3 homens manifestando o desejo de seguir a Cristo. Nós não temos aqui Jesus rejeitando fariseus. Jesus sendo negativo para com fariseus. Nós não temos aqui uma cena onde Jesus está repreendendo uma pessoa que está na prostituição, que está roubando. Nós temos uma cena onde há 3 pessoas que claramente dizem: queremos te seguir. Um diz assim: vou para qualquer lugar contigo. E Jesus, para retrucá-lo, usa uma expressão dura. Raposas têm seus covis. No nosso paralelo brasileiro, seria como se alguém falasse alguma coisa para mim e eu dissesse em resposta a ele: cobras têm o seu lugar de morar. Lembra quando, na Bíblia a gente lembra, eu não lembro se foi Jesus ou se foi João, que chamava Herodes de raposa? Em toda a Bíblia, o contexto ali, no contexto judaico, a raposa era um símbolo de algo extremamente maligno. É a nossa cobra. É mais ou menos a nossa cobra. Quando a gente fala, aquela mulher é uma cobra, sorrateira. Ela vem de mansinho, safada. O nosso paralelo para a raposa é cobra. Um homem diz: eu vou contigo para qualquer lugar, e Jesus o repreende.
O repreende. Ele repreende todos. E os outros dois, que são repreendidos diante de solicitações aparentemente lícitas. Um apenas diz, eu vou contigo também. Eu apenas quero enterrar meu pai. Outro diz, eu vou contigo para qualquer lugar. Eu apenas quero dizer tchau para minha família. Santo Deus. Que Deus é esse? O que é ser cristão? O que é seguir Cristo? Por que esses homens foram repreendidos? Por quê? O que estava errado com eles? E é o que está errado com inúmeras pessoas que pensam estar seguindo Jesus Cristo. Inúmeras. Elas jamais rejeitam Cristo, verbalmente, publicamente. São como esses aqui, chegam até dar, aparentemente, enormes manifestações de piedade, de fé. Vou contigo para qualquer lugar. Talvez muitos cristãos hoje não teriam coragem de dizer o que esse rapaz disse. Esse rapaz disse isso e foi repreendido. O que está errado com esses homens? O que está errado? Primeiro, motivações erradas. O primeiro rapaz aqui, né? Vou contigo para qualquer lugar. Sabe quem é o rapaz? Mateus diz que era um escriba, um intérprete da lei. Algo parecido com um pastor. Ele diz, esse pastor, ele diz, vou contigo para qualquer lugar. Onde tu estiver, eu estarei. Você lembra de outra pessoa que disse uma frase parecida com essa? Ruth. E é dita em casamentos muitas vezes, né? Lembra quando Ruth diz para Noemi? Noemi está quebrada, perdeu os 2 filhos. Ruth perdeu o marido, consequentemente. Noemi já era velha. Noemi não poderia dar outro filho para Ruth. E Ruth diz, vou contigo para qualquer lugar. A frase é idêntica a desse rapaz aqui que diz ser um discípulo. Esse rapaz foi repreendido. Ruth foi honrada. A mesma frase. O que pode acontecer, a explicação mais próxima aqui, com base na ilustração que Jesus deu da raposa, é que algumas pessoas são sorrateiras. Algumas pessoas não possuem motivações genuínas e corretas. Talvez esse rapaz aqui estivesse, em primeiro lugar, em busca de glória humana. Veja o que Jesus diz. Eu não tenho onde reclinar a cabeça. Jesus estava realmente dizendo, eu não tenho casa própria? Era só isso. Porque a gente vê inúmeros momentos onde a Bíblia diz, olha, Jesus foi para sua casa e tal. Era só isso que Jesus estava falando, uma questão de casa? Lembra que eu falo sempre do contexto, para você tentar entender o texto? O que eu preguei aqui recentemente, que está aqui, antes aqui desse capítulo, desse texto. Lembra que Jesus foi lá em Samaria? Lembra aqui, ó. Aqui, volta aí, ó. A pregação passada. Jesus queria ir para Jerusalém e ele passava por Samaria. Diz o texto que os samaritanos não lhe deram acolhida. Não lhe deram repouso. Ele não foi bem recebido, ele não teve lugar ali para descansar em Samaria. Ele está dizendo aqui, Jesus está dizendo, eu não tenho repouso neste mundo. Lembra também lá em Gadara, que eu preguei aqui recentemente? Jesus prega em Gadara, e o que os gadarenos fazem? Jesus está aqui em um lugar para o Senhor reclinar a cabeça, fica com a gente, vamos preparar uma morada para ti, queremos que o Senhor fique entre nós. Eles disseram, saia daqui, não te queremos conosco. Em inúmeras outras passagens, nós vemos que o povo rejeitou Jesus, e Isaías 53 diz assim, o Messias, ele será rejeitado, o mais rejeitado dos homens. Portanto, a possível interpretação desse texto é isso. Sabe por que Jesus rejeitou aquele rapaz? Talvez aquele rapaz, ele estava querendo ser bem recebido em todos os lugares, porque agora ele estava com Cristo. Não é o que todos nós queremos? Ser bem recebidos? Na sua família? Não é? Talvez esse é o seu sonho. Esses dias eu e meu filho estávamos num lugar e havia um amigo nosso e o meu filho reparou o quanto que o rapaz era respeitado. Nós chegamos no lugar
As pessoas faziam reverência ao rapaz. E ele realmente, aquele rapaz merecia, ele é um bom homem. E meu filho, eu falei, filho, você notou quão respeitado aquele rapaz é? Você viu quão bem acolhido ele foi? E nós, consequentemente, por conta dele? E ele viu, sim. Sim, pai. Então, aquele rapaz é um ótimo homem, ele é um grande servo do Senhor. Mas lembre-se, você nunca deve construir a sua vida para um dia ser bem recebido. Você não deve, por exemplo, querer ser bom em sua profissão, para então ser bem recebido pelos homens. Não há problema em ser bem recebido. Mas há um problema quando você baseia a sua vida nisso. E eu quero te dar a notícia. Se você é filho de Adão, o seu coração é assim. O meu coração é assim. E se você ainda não viu isso, eu oro que Deus te ilumine o mais rápido possível. O mais rápido possível. O quanto nós buscamos a glória humana. Que os ímpios nos deem a acolhida. Que os ímpios nos preparem um lugar de repouso. Não, a nossa existência não pode ser pautada nisso. A nossa existência é pautada em nossa vocação, em nosso desejo de servir a Cristo. E, se nos respeitarem por conta disso, o que na nossa história cristã, na maioria das vezes é exceção, porque o mundo costuma nos odiar. Mas se acontecer de você ser respeitado, ser bem acolhido, lhe prepararem uma pousada, um lugar para que você recline sua cabeça, se isso acontecer, isso deve ser um acidente, não o alvo da sua existência. Possivelmente, este era o problema do rapaz. Eu vou contigo para qualquer lugar, porque eu estou vendo aqui em Jesus uma chance de sucesso ministerial. Sucesso, você é um sucesso. Porque esse homem, rapaz, ele abre a boca, as coisas acontecem. Ele chega, os demônios se submetem. Ah, com um homem desse eu vou para qualquer lugar. Lembra de outras pessoas que fizeram algo parecido? Que aparentemente manifestaram uma devoção tremenda? Para ir para qualquer lugar do mundo por Cristo? Lembra quem foi? Fariseu. Fariseu. Aquele cara que matou Cristo. O fariseu foi repreendido por Cristo assim. Vocês rodeiam o mundo para fazer um prosélito. Um prosélito era um gentio convertido ao judaísmo. Vocês vão por todo o mundo, não é? Em nome de Deus. E vocês apenas tornam aquele homem 2 vezes filhos do diabo. Há inúmeras pessoas que rodam o mundo em nome de Deus. E aquilo ali não tem nada a ver com Deus. Lembra de 1 Coríntios 13? Eu posso entregar todos os meus bens e não ter amor. Eu posso até mesmo entregar o meu corpo para ser queimado e não ter amor. Para os homens, o que basta é apenas a aparência. Para Deus, quem você é aqui. Por isso Davi foi escolhido. Davi servia o Senhor. Davi não tinha sede de glória humana, nem de poder humano. Lembra? Inúmeras vezes Davi tinha a chance de acabar com Saul. E ele não fez. E o pior, ele estava vendo que Saul era endemoniado, literalmente. Lembra, Davi tocava uma harpinha e o demônio saía de Saul. 2 vezes Davi teve chance de matar Saul. E o pior, o próprio Samuel, o grande Samuel, havia profetizado: você vai ser rei de Israel. Davi não, deliberadamente, com certeza, Davi, ele não escolheu ser rei. Deus lhe disse isso. E agora Saul está ali, e ele pode matá-lo. E ele corta um pedacinho das suas vestes, das vestes de Saul. E diz, está aqui. Depois Davi assume o trono. Quando Davi assume o trono, a Bíblia diz que Absalão queria o trono. O que Davi fez? Deixe. Quem sabe o Senhor me reprovou e ele não me quer mais mesmo como rei. Vamos embora. E Davi foge. Davi corre. A ambição é uma praga em toda a literatura mundial. A ambição te destrói, te arrebenta com você.
Só nas igrejas evangélicas modernas é que a ambição é legal. Só nas igrejas evangélicas modernas, porque até na literatura pagã, dos gregos, a ambição é vista como algo horrível e que te destrói como ser humano. Só na teologia moderna e nas igrejinhas moderninhas. É uma praga. É uma praga. Talvez seja isso que Jesus esteja debatendo, criticando na alma desse rapaz. Lembre-se. Não, eu não tenho isso não, pastor. Talvez então você seja melhor que os apóstolos, porque até eles tiveram isso aqui. Lembra quando eles discutiram? O texto diz que Jesus chega e os apóstolos estão discutindo. Qual era a discussão? Eu vou sentar do lado de Jesus, não quero nem saber. Vai ser eu. Eles estavam disputando poder e brigando, diz o texto. Brigando para saber quem seria o mais poderoso. No coração de Pedro havia cobiça. No seu não há. Eu estou te dizendo isso porque eu sei quem você é. Porque a Bíblia me diz quem você é. E esse coração podre que habita em você também habita em mim. E esse coração que te engana constantemente também me engana constantemente. O meu coração me engana constantemente. Eu acho que eu tenho 35 anos. Eu acho que agora que eu entendi isso. Toda a minha existência foi baseada na primeira premissa, da ambição. Eu achava que eu teria significado se eu fosse grande aos olhos do mundo. Aí a minha existência teria significado. E aí, por mais que você conquiste coisas, parece que nunca é o bastante. Nunca é o bastante. A única existência que vale a pena é aquela do discipulado verdadeiro. O que é o discipulado verdadeiro? É quando você diz assim, tá bom, Cristo, eu me rendo. Lembra de Jacó lutando com Deus? A gente luta com Deus toda hora. É quando você diz, eu me rendo, faz o que o Senhor quiser comigo, então agora eu desisto. Eu estou aqui para seguir o Senhor onde o Senhor quiser mesmo. Sem segundas intenções. Provavelmente é isso que está acontecendo aqui. Provavelmente. Segundo, com certeza, algum desejo de segurança. Talvez. Tipo assim. Olha, você quer me seguir para onde eu for? Eu não tenho nem onde reclinar a cabeça. Não há estabilidade comigo. Não há. Mas é tipo assim, o discípulo, é mais ou menos se fosse nos nossos dias, né? Aquele discípulo, o discípulo querendo andar com Jesus, e aí ele diz, Senhor, eu vou contigo para qualquer lugar. Tem vale-refeição? Tem... O que que... Hã? É mais ou menos isso. Raposas podem sair atrás da caça, sabendo que terão onde repousar quando retornarem. Eu não. Eu saio pela fé, crendo que Deus há de prover. Você quer isso para a sua vida? Você quer isso? Querido, não importa que emprego você tem. Não importa. Não importa. Seguir a Cristo é inseguro aos olhos deste mundo. De maneira natural, falando naturalmente, é totalmente inseguro. E esse é um grande problema porque a palavra da moda é segurança. Seguro de vida, seguro de carro. Tem um irmão daqui da igreja, eu falo para ele, irmão, você está doido. Ele tem uma funilaria e ele tem seguro de carro. Eu falei, você não precisa se preocupar com... Ah, mas pode ser roubado. É verdade, mas que difícil. Aí ele perguntou, você tem... Não, agora que eu não preciso mesmo, estou com o Monza agora aí, ó. Ele tem um sistema antifurto, você coloca ele na rua, ninguém rouba. Sistema antifurto. Seguro. Os irmãos estão entendendo que eu estou falando que... Ai, não pode fazer isso? Não é, entende que não é isso que eu estou falando, né? Mas essa é a palavra. Por isso que o jovem médio, ele sonha com algum tipo de concurso público. Não, nada contra. Mas ele sonha por quê? Porque eu tenho uma vocação para isso. Não tem nada a ver com vocação. Estabilidade. Eu sei. Poxa, pastor, mas isso não é uma coisa humana? É uma coisa ilícita isso, pastor? É ilícito falar, posso sepultar meu pai?
O desejo obcecado por segurança te impede de seguir Cristo. O desejo obcecado por segurança te impede de seguir Cristo. O medo te paralisa. Não sem razão, Apocalipse diz: os assassinos, os covardes estarão no lago de fogo. Gente, não te assusta isso? Eu acho que eu ainda errei na citação, eu não sei se eu estou enganado, mas se eu não me engano, covardes ainda vem primeiro. E é isso mesmo, grau de importância. Covarde ao lado de assassino, tudo no inferno. Medo. Medo de abrir um negócio. Medo de escolher uma profissão que talvez vai desagradar alguém, vai... Sabe, o irmão esses dias estava me dizendo, ele tem o seu trabalho, e ele dizia: eu amo o meu trabalho, eu sou bom no que eu faço e eu ganho bem. Mas meu trabalho não é um daqueles que traz status social. E a minha família fica me pressionando porque ela acha que eu sou capaz, que eu posso ter algo melhor. Mas esse é o meu melhor, eu nasci para isso. Eu faço bem isso aqui. Eu sou feliz fazendo isso. Medo. As pessoas são dominadas pelo medo. 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 Medo te paralisa. Medo. Medo para um monte de coisas. Medo para liderar na igreja, medo para tocar alguma coisa. Medo. Medo. Medo te paralisa. Gente, eu sempre tão tocado por isso aqui, porque eu sempre fui tão medroso a vida toda. Eu tinha vergonha, eu tinha medo de entrar numa loja sozinho com a moça, gente. Tinha uma moça sozinha, eu tinha medo. Não sei o que eu pensava, que ela ia me agarrar, bater em mim, não sei lá. Isso é coisa de gente doente, gente. É coisa de gente doente, é coisa de gente louca. Sei lá, eu era assim. Negócio cabuloso. Eu vejo na minha vida como pastor, como pai, como que o medo, inúmeras vezes, quase me parou. Que em alguns momentos que eu rompi, eu fiz algo legal, eu tremia. O medo queria me paralisar. O medo também tenta te paralisar. Porque Jesus, ele diz isso aqui, né, e parece assim: olha, não tem onde reclinar a cabeça. Aí parece assim, parece que Jesus é um favelado, que ele não pode prover nada para você. Parece que... Não, a ideia aqui é um teste mesmo. É quase tipo assim, Jesus chega e fala: pula aí de cima. E ele não diz nada. Vai, ô Abraão, mata o menino. Mata o menino, Abraão. E aí parece que Deus ama matar gente. É isso que é. A vida cristã é assim. É Deus, ele sempre fala isso. Vai, pula. Mas Senhor, dá uma garantia. Alguma coisa assim, gente. Vai, põe pelo menos um tobogã ali embaixo, alguma coisa. Pula. Mata o menino, Abraão. Abraão olha, fala: gente, meu Deus, como é que vai ser isso aqui? Sei não. Eu menos não sei. Aí diz o texto que Abraão levantou. Gente, você tem filho, gente? Oh, meu Deus do céu, você deve pensar o que é isso. Aí levanta para matar o menino, gente. Diz o texto, lá em Hebreus, que ele acreditava que Deus era poderoso para ressuscitar o menino, gente. E o pior, pelo menos biblicamente, não havia relato disso até aquela época. Nunca havia acontecido. Ninguém havia ressurgido. Andar com Deus é isso. Isso é ser cristão. Crer. Ter fé de que você vai andar no escuro inúmeras vezes. Ele não vai te dar um mapa mastigadinho de tudo. Ele nunca faz isso. Não. Ele faz como fez com Abraão. Diz o texto que Deus chamou Abraão. E veja o que diz o texto. Eu amo essa ilustração. Me desculpe citar pela 1000ª vez, né, mas é dose, né? Ser pastor prega todo domingo, né? Isso que é o quê? Não tem criatividade bastante não, gente. Isso que eu falo. Eu amo esses pastores que vêm e pregam uma vez só. Eu vou pregar uma pregação só, pega a minha melhor. Ah, sai fora. Difícil é fazer o que nós faz. Olha o que Deus diz para Abraão. Abraão, sai da tua terra para a terra que eu vou te mostrar. Notou a frase? Eu vou te mostrar. Gente, eu e minha esposa, se fosse eu, gente. Eu e minha esposa. Para eu vender minha casa, trocar, nosso trabalho que deu, gente. Convencer a mulher. Não, vai dar certo, amor. Vai dar certo. Fica
Confia. Que a mulher é insegura, não é? Naturalmente. Gente, aí eu fico pensando, eu falando para Dani, seguinte, arruma as malas aí. Aí ela arruma. A gente entra no carro e onde a gente vai? Não sei ainda. Não sei, na adulta a gente vê. A gente vai vendo aí. E como que Deus vai falar com ela? Não sei também. É exatamente isso que aconteceu. Deus falou, vai, eu vou te mostrar a terra ainda. Vai, eu vou te guiando. É por isso que o povo gosta tanto disso, de frequentar a igreja, que tem profecia, né? Profetada, né? Essas profetadas, onde você chega lá, ele já te dá tudo, né? Para semana que vem. O que vai acontecer semana que vem? Compro ou não compro? Gente, vai no tarô. É o tarô que faz isso, entendeu? Não. Andar com Deus, ser cristão verdadeiro, é isso aqui. É andar no escuro, inúmeras vezes, na certeza de que o seu Deus nunca te deixará tropeçar. Por quê? Porque Ele te escolheu antes da fundação do mundo. Ele te ama de uma maneira que não pode te amar mais. Ele te redimiu e você precisa confiar nele. Confiar. Segundo, medo é uma praga, viu? Medo. Segundo, adiando o discipulado. Aí nós temos o segundo rapaz aqui. A outro Jesus disse, segue-me. E o que o rapaz falou? Senhor, deixe-me sepultar o meu pai primeiro. Há uma dúvida aqui sobre esse texto. O que significa esse sepultar aqui? Primeira possibilidade. O rapaz está dizendo assim, Senhor, meu pai está meio doente, e deixe-me criá-lo, deixe-me cuidar dele até que ele morra. Essa é a primeira. E a segunda, que eu acredito que é a correta, é que o pai dele havia morrido mesmo e o rapaz queria ir apenas ao velório, ao enterro do pai, só isso. Por quê? Porque Jesus diz aqui, deixa os mortos enterrar os mortos. Então acho que... Mas de qualquer maneira, não atrapalhe muito a nossa interpretação. Jesus diz não vai. Não vai, eu quero agora, quero que você me siga agora. Honrar o pai é um mandamento cristão. Naquela época e hoje, não prestar assistência ao pai ou não ir ao enterro do pai é uma tremenda desonra, ainda hoje. E foi Jesus mesmo quem ordenou, honra seu pai e sua mãe. O que está acontecendo aqui então? O que está acontecendo aqui? Às vezes, a pessoa se prende a coisas lícitas como desculpa para não seguir Jesus Cristo. Ele usa uma coisa que é lícita, que o próprio Deus ordenou, mas ele se esconde atrás dessa coisa lícita para não seguir Cristo Jesus. Por exemplo, lembra do fariseu? O mandamento da Bíblia é, honre seu pai. Sabe o que o marvado do fariseu fazia? Olha que coisa interessante. Ele pegava um dinheiro que ele tinha, que ele deveria usar para ajudar o pai, e aqui já te dei uma dica do que significa honrar. Eu acho tão idiota esse povo. Faz lá, vamos honrar, pastor, vamos honrar não sei quem. Aí vai lá e traz uma bandejinha de água lá e lava o pé do cara. Lembra? Ele faz isso da Bíblia, né? Lá na Bíblia, aquilo era honra mesmo. Hoje aqui não significa nada. Porque naquela época, os pés das pessoas eram sujos. Se carro solta fumaça, cavalo, camelo, né? Você sabe. Aí, as sandálias eram abertas. O piso não era legal, por mais que o Império Romano tinha fama de fazer estrada. Grande parte do interior da Galileia era tudo terra. Então, a pessoa chegava para comer, o pé estava imundo. Aí havia um escravo para limpar o pé. E Jesus notou que ninguém quis fazer isso, porque provavelmente não havia escravo ali. E Jesus foi, pegou e limpou o pé do povo. E todo mundo ficou humilhado. Porque tinha uma implicação cultural ali. Hoje não significa nada. Aí o pessoal, vamos honrar, pastor. Aí lava o pé do pastor. Lava o pé do pai. Quero honrar o meu pai. Aí traz uma bandinha de água lá. Não, gente, dá 100 conto para ele melhor. Quer honrar mesmo? Quer honrar? Só dá trabalho.
Honra o Senhor com as primícias da sua renda, lembra? Lembra? Então, diz o texto que a gente tem que honrar pai e mãe. O fariseu, ele pegava o seu dinheiro, que ele deveria ajudar o seu pai, veja o que ele fazia. Não, isso aqui é corbã. Ele dizia, esse dinheiro aqui é para Deus, ele está consagrado a Deus. Então, gente, por mais que é meu pai, mas vai concorrer com Deus? Olha que safado! Ele pega um mandamento lícito, uma coisa lícita, que é honrar a Deus com o seu dinheiro, e se esconde atrás disso para não seguir Cristo, de verdade, ajudando seu pai. É provavelmente isso que está acontecendo aqui com esse rapaz, porque Jesus, ele sonda o coração. Em inúmeras vezes nós usamos coisas lícitas como desculpa para não seguir Cristo. Pode ser o trabalho. Usamos coisas como trabalho. O trabalho é uma coisa lícita. Deus instituiu o trabalho. E às vezes usamos o trabalho, de alguma maneira, como uma desculpa para não servir Cristo. Família. Existe algo mais lícito, mais instituído por Deus do que família? Mas inúmeras pessoas usam a família como desculpa, inclusive para faltar ao culto. Inclusive. Não faltei no culto hoje porque minha família estava aqui. Eu não queria desonrá-la. Nós acreditamos que o domingo é sagrado. Olha, não interessa se você acredita que o domingo é sagrado, o sábado é sagrado, não faz diferença. Mas todo cristão, em toda a história da igreja, nunca teve dúvida de que um dia por semana, pelo menos, é sagrado para cultuar a Deus. Não interessa o dia, vai. Nem vou entrar na pelenga ainda, na briga de qual dia é. Não faz muita diferença. Historicamente, a igreja acha que é o domingo, mas também tudo bem. Mas nunca na história da igreja alguém duvidou disso. Nunca ninguém duvidou, na história da igreja, na nossa história reformada principalmente, de que pelo menos um dia por semana é mandamento ir ao culto. Está pecando se faltar. Está pecando. Quem disse que a ideia do sábado passou? Não passou. Pode ter passado a ideia de um dia específico, o sétimo. Pode passar, tudo bem. Mas não passou o mandamento de que nós temos que pelo menos uma vez por semana cultuar a Deus. Não há folga, meu querido, não há descanso se você não cultua a Deus. A minha família estava aqui, isso aqui, eu queria desonrá-la. Mas desonrar o seu Deus pode. Eu sei, esse exemplo é bem básico. É um mais fácil para que você entenda. Mas inúmeras vezes nós podemos usar coisas lícitas, coisas que o próprio Deus instituiu, que nós devemos fazer, e nos escondemos atrás delas para não seguir Jesus Cristo. São tantas coisas, né? Por exemplo, o marido que trata a mulher como se fosse uma candanga, né? Não é? Porque você tem que submeter. Tem que submeter a mim. Um dia o marido falou para ela, você tem que submeter, porque eu sou o rei e você é a serva. Eu falei, nossa Deus, leu isso na onde? Você leu isso na onde, ô irmão? Onde que eu falei? Não, e o pior é que de vez em quando os caras são truculentos com a mulher e falam, não, porque o pastor... Na onde que eu falei isso aí, ô? Eu sou culpado ainda, é brincadeira. Aí ele usa coisas lícitas para fazer o mal. Coisas que o próprio Deus instituiu. E ele usa aquilo ali como desculpa para não obedecer a Deus. Talvez seja isso que esteja acontecendo aqui. Não se engane. Seu coração é assim. Eu já disse isso aqui, né? Eu nunca fui enganado por falso pastor. Aí você pensa que eu sou esperto? Não. Eu sempre fui enganado por mim mesmo. Porque quando o falso pastor pregou a bobeira e a abobrinha, e eu acreditei, eu só acreditei porque o meu coração estava inclinado ao mal. Seu coração te engana. Prega peças em você constantemente. Pessoas estão sempre adiando o seu serviço a Jesus Cristo. Sempre adiando. Não, eu vou sim, mas deixa eu primeiro aqui resolver isso aqui, depois eu vou. Eu sepulto meu pai, aí, Senhor, vou contigo para qualquer lugar. Qualquer lugar, tô lá. Hoje é a faculdade. Hoje eu não sirvo Cristo completamente porque é a faculdade. E mal entende ele que, se ele crê em vocação, a própria faculdade, o próprio curso dele já devia ser um serviço a Deus, né? Amanhã, aí agora eu casei, agora cheio de compromisso, agora porque eu casei. Agora porque eu tenho filho. Agora porque eu estou precisando ser promovido. Agora. É assim. Está sempre adiando. O chamado de Cristo é sempre para agora. Se você não pode amanhã, provavelmente. Se você não pode hoje, provavelmente você não poderá amanhã. É o que a Escritura ordena. Buscai o Senhor enquanto se pode achar.
Porque há horas, há momentos em que a porta se fecha. De vez em quando a gente ouve essas musiquinhas aí, né? Dizendo que Deus vai sempre estar aberto e tal. A gente lê na Bíblia e parece outras coisas, hein? Lembra de Israel, por exemplo? Deus fala, entra em Canaã. O povo diz, não quero. Não quero, tem gigante na terra. Aí Deus fala, tá bom então, agora vocês não vão entrar. Aí o povo diz, agora a gente quer. Gente, nós somos terríveis demais, né? É nós, hein? Isso aí, somos nós. Eu e você. Estou falando de mim e de você, criatura. Não pensa no... Aquele judeu, hein, gente? Aquele judeu. Você é judeu, rapaz. É você. Estou falando de mim e de você. Aí Deus disse, não, vocês não vão entrar agora. Aí disse que o povo foi. Morreu. O chamado de Cristo é sempre de imediato. Terceiro e último princípio. Um coração dividido. O rapaz mesmo disse, eu quero seguir Jesus. Primeiro, deixe-me dar a Deus para minha mãe. Deixe-me dar a Deus para minha família. Santo Deus, gente. Que Deus é esse que não deixa a gente nem dar um tchau? Qual o pecado nisso, gente? Despedir da família. Mais uma vez, Jesus sonda o coração. Por trás de um aparente motivo nobre, havia algo errado. Havia algo errado. Como inúmeras vezes nós podemos fazer também. De vez em quando eu vejo gente falando assim, né? Não, eu quero ser rico porque para ajudar na obra de Deus, mentiroso. Você está mentindo, seu crápula. Pastor, você não conhece o coração, não. Eu conheço o que a Bíblia diz. E a Bíblia diz, aquele que quer ficar rico, peca. Não é pecado ser rico, não é pecado. Não é pecado, que Deus te abençoe. Mas é pecado desejar ser rico. E Paulo quem está dizendo, não sou eu. Aquele que deseja ser rico está pecando. E ele já viu? Eu queria tanto ser rico, sabe? Porque quero muito ajudar na igreja. Eu falei, irmão, oferta agora, rapaz. Não, mas o que eu tenho é muito pouco. Não interessa, Deus não liga. Quem liga para muito é pastor, quem liga para muito dinheiro é gente. Deus não liga. É o seu melhor? Oferta agora. Não, amanhã. Tá, sabe? Amanhã eu vou... gente... Você já lembra daquela... Eu brinco, o mito da cenoura filosofal. Lembra o burrinho, o desenho, já viu? Aí o burrinho que tá empacado, aí o cara coloca uma cenourinha assim na frente, assim, ó. Aí o burrinho tá ali, ele nunca chega. A gente é mais ou menos assim, a gente está sempre se preparando para viver, a gente nunca vive. Sabe, quando eu tiver a casa, aí eu vou estar bem, aí eu vou estar uma casa própria. Quando eu ganhar 5, 10 mil reais, nossa, aí vai estar tudo organizado aqui. Aí, gente, a gente vai viver mesmo, sabe? Que legal. Quando eu tiver aquilo, eu vou poder sentar com a minha família e tomar um chazinho gostoso ali com eles, ali no fim de tarde. Toma agora. Faz isso agora. Está esperando o quê? Está só se preparando para viver e nunca vive. Está se preparando o tempo todo para seguir Jesus, nunca segue. Sempre tem alguma coisinha ali, e aparentemente lícita, né? Sempre tem alguma coisa ali. Sempre tem algum motivozinho escuso por trás. Aparentemente é o que está acontecendo aqui com esse rapaz. Há alguma coisa escusa ali, alguma coisa suja. E aí Jesus diz assim, olha, ninguém que tendo posto a mão no arado, que olha para trás, é digno do reino. Gente, a ilustração aqui, lembra? Não tinha esse maquinário que nós temos aqui hoje, né? Um rapaz tem fazenda e estava me contando. Aí ele me apresentou, né, o maquinário dele. Eu falei, não, tinha até ar-condicionado, gente. Eu falei, rapaz do céu, no suor do teu rosto, está quase... Que maravilha. Antigamente não era assim. Geralmente eles faziam com boi, né? Arar a terra, você sabe, né? Abrir aqueles sulcos, assim, aqueles buraquinhos, aquelas frestas, para jogar semente. E aí Jesus dizendo, ele pega a ilustração da agricultura, da lavoura, e fala, olha, o cara fica olhando toda hora e o negócio vai sair torto, é óbvio. Aí Jesus aplica isso na vida espiritual. Se você fica olhando para trás, você não pode ser meu discípulo. Ainda que você olhe para coisas lícitas como a família. Se você dividir o seu coração, lá e aqui, não pode ser meu discípulo. Não pode ser meu discípulo. Lembra da estátua de sal, da mulher de Ló? Deus diz, olha, vocês saiam dessa cidade, que essa cidade é uma praga, eu vou destruí-la. Se você olhar para trás, vai virar estátua de sal. Aí a mulher de Ló, burra, olhou. Olhou. Tum! Virou uma estátua de sal.
ela foi embora, sabe? Mas ela... Ai, gente. Eu gostava do pagode lá que tinha em Sodoma. Tinha um pagode legal lá. Pagodinho legal, gente. E aquelas orgiazinhas deles lá, porque o povo de Sodoma era terrível, né? Tanto é que Sodoma virou um adjetivo aí, virou sodomita. Todo tipo de coisa ruim relacionada a sexo, né? Porque lembra aquele dia que eles queriam ter relação com o anjo, gente? Meu Deus, eu nem sei o que é isso. Nem tem um nome para isso, né? Ah, tem, sodomita. Tem um cara que quer manter relação com cachorro, com gente morta, com um anjo. O povo era depravado mesmo. Aí ela olha e fala, nossa, gente, que saudade daquele pagodinho que a gente ficava cachaçado lá, hein? Não, eu quero sair daqui, porque eu estou vendo que isso aqui vai ser destruído. Mas tem umas coisinhas que eu gosto ali. Não, eu quero ficar na igreja, gente. Eu quero ficar aqui. Eu sei que o mundo vai ser destruído. Mas de vez em quando eu dou uma olhadinha para trás, assim, dá uma vontade. Cheirinho. Meu mundo lá. Eu estou citando aqui mais coisas negativas, óbvio, porque é óbvio que tem a ver com o meu texto. Mas a ênfase aqui nem é em relação a essas coisas negativas. É em relação até às coisas positivas. Olhar para trás em relação à família, diz o texto ali. É família. Família. O que isso significa? Amar a Deus é o primeiro mandamento. Qual é o próximo? Amar o próximo. Esse é o segundo. Eu amo o meu Pai como consequência do meu amor a Cristo. É um resultado. Meu pai, minha esposa, nem mesmo os meus filhos são a razão da minha existência. Não são. A razão da minha existência é Deus. O meu amor pelos meus filhos, que agora são 3, o meu amor por eles deve ser consequência da minha vocação de seguir a Cristo. Das minhas afeições por Cristo. Ele é o Deus, Ele que dá motivo para a minha existência. Ele que dá razão para eu existir, não os meus filhos. Não. Hoje, uma parte do meu propósito nesta vida é criar os meus filhos. Mas isso faz parte de um propósito maior, que é glorificar aquele que me criou. Eu só posso amar os meus filhos porque Deus me deu os meus filhos. Portanto, Ele é a minha devoção maior. Jesus está falando isso aqui de maneira figurada. É a mesma coisa que Ele disse de maneira literal em outra passagem. Se quiser ser meu discípulo e não aborrece pai, mãe, filho, filha, esposa, dinheiro, a própria vida, você não pode ser meu discípulo. É a mesma coisa. O que Ele está dizendo é, peraí gente, aborrece pai e mãe? Mas a Bíblia diz honra pai e mãe? Mais uma vez contradição? Não. O que ele está dizendo é, você deve me amar em primeiro lugar. E se seu pai ou qualquer coisa se colocar entre você e eu, fique comigo. Se seu filho, se sua esposa se colocar entre você e mim, fique comigo. Esse é o custo de seguir Cristo. Afinal de contas, Jesus não foi assim? A família de Jesus não o rejeitou? A família de Jesus, diz a Bíblia, um dia saiu para prendê-lo. E o que ele fez? O que Jesus fez nessa hora? Ele continuou olhando para Jerusalém, que era onde Deus queria que ele fosse? Ou ele deu uma olhadinha para trás e falou, gente, minha família, ela quer outra coisa de mim. Gente, é a minha família, gente. Gente, minha mãe, se não fosse ela, não estaria aqui. Isso está no seu contexto, tá? Falando de Jesus. Gente, minha mãe. Seguir Cristo não é algo que você faz apenas de domingo à noite. É algo que absorve toda a sua existência. Toda ela. Como você administra seu dinheiro, como você cria sua família, como você se relaciona com seus pais. Como você se relaciona com seus pais. Vou te dar só um exemplo de vocação dos filhos. Eu acredito assim, que a sua vocação está ligada ao que o seu pai te disse. Se o seu pai te diz não, acabou. Essa é a minha, mas se o seu pai te diz outra coisa, siga o seu pai. A sua vocação, garoto, está associada com o seu pai, com o que o seu pai te diz. Se o seu pai diz não, então é não. De onde eu tiro isso?
Lembra quando Jesus estava no templo? Lembra? Lembra que Samuel, ele foi criado já no templo? Ele nasceu e já foi, desde pequenininho, foi para o templo e foi criado no templo. Lembra disso? Aí a Bíblia diz que a Maria foram lá para Jerusalém, né, em caravana, romaria, e veio embora. Esqueceu Jesus lá atrás. Ai, Jesus, imagina, dá o continente de Jesus, imagina de 7 bilhões de habitantes, hein? Mas tá bom, esqueceu Jesus. Aí a gente, cadê Jesus, gente? Meu Deus. Meu Jesus. Ai, sei lá, deve ter falado isso, né? E aí ela volta, menino, o que você está fazendo aqui? A senhora não sabia? A senhora não leu? Não convinha que eu ficar, aqui é o meu lugar? Possivelmente o que Jesus está dizendo é, não, pode ir embora, eu tenho que ficar aqui. Samuel não ficou? Essa é a minha vocação, eu nasci para isso, eu tenho que ficar aqui é o meu lugar. A Bíblia diz isso. Não, você vai comigo. Aí diz o texto, em tudo lhe era submisso. 30 anos de Jesus, resumido em uma frase, em tudo lhes era submisso. Jesus tinha que ficar no templo, a mãe diz, não, você vai comigo, ele vai. Ele vai. Mas claro, se você é um garoto, você que tem desejo de ser famoso, difícil. Agora, se você crê em Deus, você crê que Deus está no controle da sua vida, inclusive do coração do seu pai. Porque a Bíblia diz que Deus controla o coração até dos reis, não vai controlar o coração do seu pai. Isso é ser cristão. É seguir vocação, chamado divino. E esse chamado divino, a gente vai percebendo, por meio, às vezes, do pai, por exemplo. Ser cristão não é algo que você faz apenas no domingo à noite. É algo que absorve toda a sua existência. E, para encerrar, se você for tentado a pensar, a exigência é muito alta, o que ele está exigindo é 100% de mim. Simplesmente isso. Ele está exigindo tudo de mim. Se você for tentado a pensar nisso, lembre-se. Lembre-se que Jesus foi para Jerusalém. Lembre-se, ele foi para lá porque Deus mandou. Ele só exige de você que você seja 100% por Deus, porque ele foi 100% por Deus. Ele exige que você dê tudo de si para Deus, porque ele deu tudo dele para Deus e para nós. Lembre-se disso. Seguir Cristo exige 100% de você, mas olha aqui 100%. É tipo, eu não sei quem agora é o mais rico do mundo, se é o Bill Gates, o Lula, não sei. Vou ficar com o Bill Gates. Imagina o Bill Gates fala para você, olha, vou casar contigo. E você é um pobre, quebrado mesmo. Quebrado. Vaianas com um prego, né? Enrola a pá de dente. Eu enrolo a pá de dente. Quem não enrola, né? Enfim. E aí o Bill Gates fala, tá bom, vou casar com você. Só que é o seguinte, eu vou entrar com 100%, você com 100%. Aí você grita pro Bill Gates, safado, explorador. Você quer tudo de mim? Nós falamos isso para Deus. Deus diz, eu entro com 100%, você com o seu 100% também. O seu 100% é nada. E aí você fica o tempo todo dizendo, crápula, que Deus é esse? Que exigência, onde já se viu não poder nem voltar para casa e dizer tchau para a mãe. Que isso? Esse é o caminho do cristão. Mas lembre-se, ao entregar tudo por Cristo, você no final vai se lembrar que você não entregou nada. Nada. Porque o que você tem é nada, e mesmo assim, e mesmo tudo que você tem vem dele. Ser cristão é ser um sacrifício para Deus, onde nos entregamos a Ele completamente. Tudo em nossa vida é para agradá-lo. A gente trabalha para Ele. Minha sogra manda de vez em quando para mim, fala agora, minha esposa não está aqui.
Ela manda uns vídeos. Você sabe, eu não vejo. Irmãos, mandar vídeo para mim, eu não vejo, eu não dou conta. É o tanto de gente que. Aqui são 4 igrejas. Eu não vejo. O cara manda vídeo para mim. Sei o quê? Eu nunca vejo nada. Pastor, dá uma olhadinha no vídeo lá. Aí eu falo, não, fala para mim o que está no vídeo. Vídeo de 8 minutos, fala, ô irmão, não é que eu não quero ser metido, mas eu não consigo. Eu não consigo. Aí minha sogra de vez em quando manda. Eu falo, essa aqui é minha sogra, eu vou ter que ver. Por quê? Vou perder 8 minutos aqui. Ela é a mãe da minha esposa. Tem jeito. Eu vejo aqueles 8 minutos perdidos ali como serviço a Deus. Veja toda a sua existência como algo que glorifique o Senhor. Toda ela. Esse é o caminho do cristão.